Olá, está começando o Ecocenado e você vai ver nesta edição. Já é primavera e com o início da estação das flores, a gente comemora o Dia da Árvore. No Brasil, são milhares de espécies nativas. Você sabe quais são os benefícios delas para as cidades? Em discurso durante a Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula destaca enfrentamento às mudanças climáticas e relaciona a este problema a desigualdade social. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Hoje, esse valor seria insuficiente para uma demanda que já chega à casa dos trilhões de dólares. Ministra Marina Silva reforça que prospecção de petróleo no Amapá é questão técnica e não política. Os processos de licenciamento, eles não dificultam nem facilitam. Eles são processos técnicos que obedecem a determinados requisitos legais e que o órgão licenciador tem que estar em conformidade com esses requisitos legais. E os 80 anos do território federal do Amapá, estado que mais possui áreas protegidas no país. Elas não servem só para embelezar as paisagens e dar frutos. As árvores desempenham papéis essenciais para a qualidade de vida no planeta. Nas cidades, ajudam a diminuir a poluição atmosférica, sonora, as ilhas de calor e até a aumentar a umidade relativa do ar. Castanheira, sucupira, mandacaru, jatobá, buriti, urucum. São muitos nomes e tipos completamente diferentes. A estimativa das Nações Unidas é de que haja aproximadamente 8.000 espécies de árvores nativas no território brasileiro. São seres vivos, são vegetais, que têm o tronco lenhoso. A diferença dos arbustos, as árvores tendem a formar copa alta e não emitir brotação de baixo. Elas produzem fotossíntese. Nesse processo, elas jogam água na atmosfera, absorvem energia solar e transformam em matéria orgânica. As folhas são como painéis solares, né? E ao estar aberta, as folhas estando abertas ao sol, elas também recebem a passagem do vento. E o vento deposita sobre as folhas todos os elementos que tem no ar, em especial os elementos poluidores. Então as folhas, elas purificam o ar pela ação da fotossíntese, jogando umidade, mas elas também são como verdadeiros filtros de ar. E professor, quais são os benefícios das árvores para as cidades? Os benefícios são enormes. É impossível pensar em viver numa cidade no Brasil sem árvore. As árvores, elas nos protegem da temperatura, elas nos protegem dos raios ultravioleta, elas purificam o ar, tirando do ar os microparticulados que vêm do escapamento dos carros, e elas umedecem o ar. E elas têm essa função maravilhosa de amenizar o meio público. Esses benefícios são capazes de estender a vida das pessoas. Pessoas que moram em áreas com menos microparticulados no ar vivem mais. Então, assim, a gente costuma muito associar os problemas de saúde como câncer, por exemplo, com problemas relativos à alimentação. Mas se você sobrepuser os mapas de contaminação do ar com os mapas de câncer, a sobreposição é muito forte. Então a gente se intoxica pelos microparticulados que nós respiramos e são as árvores que vão proteger a gente disso. A arborização urbana tem relação até mesmo com a redução da criminalidade. Estudos mostram que lugares mais arborizados são mais confortáveis a menos e isso acaba reduzindo a violência, em especial violência doméstica, né? Agora, a arborização ela é uma das estratégias do poder público para melhorar a vida das pessoas. Então, assim, a arborização vem, mas ela deve vir também acompanhada por iluminação, passeios públicos, segurança, né?
e todos os serviços. O professor explica que para essas finalidades, a presença de árvores em vias públicas próximas das residências tem mais valor do que parques arborizados dentro das cidades. Os parques são importantes dentro do meio urbano, de qualquer forma eles ajudam a purificar o ar das cidades, a umedecer o ar das cidades, principalmente eles podem ter participação mais importante ainda nos fundos de vale, ajudando a proteger, né, os cursos d'água, mas as árvores precisam estar nas vias públicas, precisam estar perto das casas das pessoas, se possível no quintal das pessoas também, né? Uma pesquisa feita pelo IBGE com municípios brasileiros que possuem mais de 1 milhão de habitantes elencou os mais verdes, de acordo com a porcentagem de árvores em torno dos domicílios. Em primeiro lugar aparece Goiânia, com um índice de 89,5%. Temos o Disque Árvore, onde a pessoa pode ligar e solicitar a AMA, que envia um técnico até a sua casa para observar a frente da sua calçada, o tipo de terreno que existe, para plantar a árvore adequada naquele local, naquele recinto. O plantio orientativo ele evita problemas de remoção dessa árvore no futuro sem a necessidade. O Plano Piloto de Brasília é um exemplo de área urbana que teria esse índice bastante elevado se fosse avaliado isoladamente. Hoje nós temos aí 5,5 milhões de árvores plantadas, né? Então, assim, o clima é totalmente diferente e hoje, com todo enfrentamento que nós temos, com mudanças de temperatura, mudanças climáticas por N fatores, Brasília foi muito bem privilegiada em termos de arborização. Mas as regiões administrativas do Distrito Federal ainda deixam muito a desejar. É lá que mora a maioria da população do DF. E essas regiões, via de regra, quase todas, são muito ruins de arborização urbana. Então, quando a gente olha essa situação, a gente vê que o plano piloto ainda mascara a realidade mais complexa ainda, mais difícil, mais emergencial, mais urgente do resto do DF, né? Desde a criação das regiões administrativas, a Nova Cap está presente. Estamos lá colocando, acompanhando, em cada inauguração, colocando uma árvore ali para tentar já amenizar o fator climático, inclusive, daquela regional. A Nova Cap tem um plano anual de arborização que nós plantamos 100 mil árvores todos os anos. São muitos os desafios e as regras para um planejamento correto de arborização nas cidades. Fazer qualquer tipo de intervenção na área verde, a população, com o intuito, inclusive, de acertar, termina plantando espécies não recomendadas em locais não recomendados. E o resultado é isso aí, a cada chuva que nós temos aqui em Brasília, temos ventos acima de 60 km por hora, que automaticamente em qualquer floresta urbana ou não urbana, ventania a partir dessa velocidade vai causar queda de árvores. A gente vê porte, a gente vê longevidade, a gente vê se as árvores podem atrair ou não insetos, ave e fauna, podem servir de alimento, se isso é bom ou ruim, porque às vezes isso pode causar algum problema, né? E as árvores, uma característica muito importante das árvores são se elas são caducifólias, ou seja, se elas perdem as folhas durante o nosso inverno aqui seco, ou se elas mantêm as folhas. Um exemplo das que mantêm as folhas é mangueira, abacate, jaqueira, são árvores que estão sempre ali, cheias de folha. Árvores que perdem as folhas, cambuí, pau-ferro, jacarandá, ipê. Quando o planejamento dessas árvores é bem feito, a escolha das espécies bem feitas, o plantio bem realizado, isso diminui muito os custos e a longevidade do sistema que está implantando, né? Da manutenção, né, que o governo tem que fazer. As árvores ficam mais resistentes, mais saudáveis, vivem por um período muito maior. E quando a gente planta uma árvore, nós precisamos esperar anos para ter os benefícios. Então, se você plantou a espécie, esperou 10 anos, a hora que ela vai começar a retribuir, né? Ela já não está mais saudável, é uma grande perda de dinheiro e de tempo. No Senado está em pauta a Política Nacional de Arborização Urbana. O projeto de lei determina que os entes federativos elaborem planos com horizonte de execução de 20 anos e revisão a cada 5. São ações coordenadas para aumentar a presença de área verde no dia a dia das pessoas. Ele trata também do aumento quantitativo e qualitativo,
para que essas áreas verdes possam ser preservadas em projetos, seja de pavimentação de ruas, de asfaltamento, de condomínios, lotes, ou seja, o poder público poderá ter, né, a condição de revisar projetos que porventura afrontem, né, a política de arborização nas cidades, com o intuito de sempre preservar quão mais natural for possível permanecer. A Metsul Meteorologia faz um alerta. Uma bolha de calor deve se instalar sobre o Brasil por esses dias. O fenômeno acontece quando uma cúpula de ar quente de alta pressão permanece em uma mesma área por muito tempo, abafando o local como se fosse uma tampa de panela. Essa bolha vai afetar principalmente as regiões centro-oeste e sudeste e partes do norte e do sul. As temperaturas médias devem bater recordes, passando de 40 graus Celsius em vários estados, podendo atingir 45 graus em alguns pontos. E ainda há risco de tempestades. De acordo com a Metsul, os níveis de calor serão extremamente perigosos à saúde e à vida, especialmente de idosos e de populações vulneráveis. A emergência climática foi um dos temas abordados na Assembleia Geral da ONU deste ano. O Brasil defendeu o uso de energias limpas e cobrou dos países desenvolvidos o cumprimento dos acordos que geram investimentos nos países em desenvolvimento. Foi a 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas. A reunião em Nova York reúne os principais líderes mundiais. Neste ano, a relação entre guerra e pobreza dominou os debates, situação agravada pelo contexto de emergência climática mundial. Acabamos de sobreviver aos dias, meses e verões mais quentes da história. Atrás de cada recorde existem economias e vidas quebradas e nações próximas ao ponto de não retorno. Todos os continentes, regiões e países estão sentindo o aquecimento. O presidente Lula cobrou o cumprimento do Acordo de Paris, assinado em 2015, que prevê investimentos dos países desenvolvidos nas nações em desenvolvimento de no mínimo 100 bilhões de dólares por ano para a redução de emissões de gases que causam efeito estufa. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Lula disse que 87% da energia elétrica no Brasil é de fontes renováveis e que existe uma redução de 48% no desmatamento na Amazônia brasileira. Destacou a recente cúpula dos países da região, realizada em Belém. Somos 50 milhões de sul-americanos, amazônidas, cujo futuro depende da ação decisiva e coordenada dos países que detêm soberania sobre os territórios da região. Colômbia e Peru, países vizinhos que também têm partes da Amazônia, manifestaram preocupações com o clima. Não tem 100 bilhões de dólares para entregar aos países e defendê-los de inundações, tormentas e furacões. Mas tem esse valor em um só dia, para que russos e ucranianos se matem. Ainda é possível limitar o crescimento da temperatura mundial em 1,5 graus, como planejamos no Acordo de Paris. Mas isso implica que os países desenvolvidos não só adotem metas mais ambiciosas de redução de emissões, mas que honrem seus compromissos de transferência tecnológica e financiamento climático. Os países europeus dizem que estão fazendo a sua parte. A Alemanha honrou o compromisso com o financiamento do combate às mudanças climáticas. Dos 2 bilhões de euros em 2014 e mais de 4 bilhões em 2020, nós triplicamos a contribuição para 6 bilhões de euros em 2023. Cumprimos com a nossa palavra. Estados Unidos e China também dizem que investem no combate às mudanças climáticas. No ano passado, assinei uma lei nos Estados Unidos com o maior investimento da história do mundo para combater a crise climática e ajudar a mover a economia global em direção a um futuro energético limpo.
Também estamos trabalhando com o Congresso para quadruplicar nosso financiamento climático, para ajudar países em desenvolvimento a alcançar suas metas e se adaptar aos impactos climáticos. A China vai continuar a perseguir a conservação ecológica de maneira prioritária, avançar com desenvolvimento verde e de baixo carbono e parar de construir no exterior projetos de energia que usem carvão. Apoiar os países em desenvolvimento a usar energia limpa. A China vai continuar a responder ativamente à mudança climática. Entre os dias 23 e 27 de outubro, acontece em Manaus o 2º Simpósio Amazônico de Biodiversidade e Conservação. Juntamente com a 3ª semana do Sauim de Coleira, o evento tem o objetivo de divulgar conhecimentos sobre a fauna, a flora e proteção e preservação da Amazônia, com foco na espécie símbolo de Manaus. O simpósio vai contar com palestras, mesas redondas, minicursos, apresentações de trabalho, além de um concurso de fotografia. O evento será presencial na Universidade do Estado do Amazonas, mas também poderá ser acompanhado pelo canal da universidade no YouTube. Para mais informações, acesse o perfil @cabc_2023_ no Instagram ou o site deutsche.com.br. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram ou o site deutsche.com.br. A Comissão de Meio Ambiente do Senado analisa um projeto de lei que dobra a pena do crime de tráfico de animais em casos de reincidência. De autoria do senador Confúcio Moura, o PL 4043 de 2020 tem o objetivo de inibir o comércio ilegal de animais. Na justificativa da matéria, o parlamentar destaca que esse crime movimenta no mundo entre 10 e 20 bilhões de dólares por ano. E o Brasil tem a participação de 5 a 15% deste total, com a retirada de cerca de 38 milhões de espécies do seu habitat natural. A proposta está com a relatora na CMA, senadora Tereza Cristina. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve na Comissão de Infraestrutura do Senado para um debate sobre a exploração de petróleo no Amapá. Ela enfatizou que a decisão do IBAMA, que apontou inconsistências do estudo de impacto ambiental no pedido da Petrobras, foi técnica e não política. Em maio deste ano, o IBAMA negou a licença para que a Petrobras realize pesquisa de petróleo e gás no Bloco 59, localizado próximo à costa do Amapá, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Em 22 de agosto, a Advocacia Geral da União contestou o parecer do Instituto, concluindo não ser obrigatória a realização de avaliação ambiental para liberar a perfuração na área em questão. Até o momento, ainda não houve uma solução para a divergência, que pôs em campos opostos o setor de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente. Em audiência pública na Comissão de Infraestrutura, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ressaltou a importância dos estudos realizados pelos técnicos do IBAMA, sem deixar de reconhecer a importância do potencial econômico da exploração de petróleo e gás para a população do Amapá. Nós somos um país que precisa transformar suas vantagens comparativas em vantagens econômicas, sociais, que gerem emprego, que gerem renda. Para isso, quanto mais agilidade tivermos, quanto mais economicidade tivermos nos processos de licenciamento e nas bases naturais do próprio desenvolvimento, melhor será para o nosso povo. Portanto, não se trata apenas de dizer o que não pode. Estamos trabalhando para viabilizar o como pode. Os processos de licenciamento, eles não dificultam nem facilitam. Eles são processos técnicos que obedecem a determinados requisitos legais e que o órgão licenciador tem que estar em conformidade com esses requisitos legais. Os senadores presentes questionaram a ministra quanto às razões para a negativa da licença. A gente sabe que tudo que se relaciona ao Amapá existem forças ocultas, porque querem transformar o Amapá no pulmão do mundo. 14 milhões de hectares. Mas esquecem o que fizeram, assentaram lá 14 mil
parceleiros e os abandonados à própria sorte. E nós, do Amapá, é essencial a exploração desse petróleo e gás, do óleo e gás, porque também nos dará um ganho na compensação social, no faturamento bruto da Petrobras para investimento em ciência, tecnologia e formação tecnológica. Eu creio que nós não conseguimos ainda objetivar o que seria o checklist para uma licença dessa. Ou seja, quais são os itens e os seus respectivos desdobramentos que podem dar ao IBAMA segurança técnica para uma resposta. O presidente do IBAMA e o secretário executivo do Ministério responderam aos tópicos levantados pelos parlamentares. Todos os estudos que a Petrobras apresentou trabalhavam a prerrogativa de que esse óleo nunca chegaria na costa, que esse óleo, num eventual vazamento, iria todo ele para o Mar do Caribe. E isso, para os técnicos do IBAMA, é bastante problemático, porque a gente tem que trabalhar todos os cenários. Né? Nós tivemos ocorrências naquela região que o mar devolveu para a costa, que as situações de naufrágios, enfim, de uma série de incidentes, foi devolvido para a costa, e ali é uma costa onde tem 70% das áreas de manguezal do país. Com relação à AAS, o que o senhor muito bem descreveu aqui, ela é uma decisão conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia. Quem coordena o processo, como o senhor muito bem descreveu, citando a portaria, é o Ministério de Minas e Energia, em concordância com o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente quer que seja feita a AAS na região, mas ainda o Ministério de Minas e Energia ainda não iniciou esse processo, estamos ainda em conversação. Quem está no Executivo tem que entregar desenvolvimento e geração de emprego. Então, eu acho que a gente tem que achar sempre esse caminho do bom senso, do equilíbrio e vamos dizer, compartilhamento dos interesses. E setembro é o mês de comemorações da criação do Território Federal do Amapá, que completa 80 anos. Em 1943, o território foi desmembrado do Pará e recebeu formalmente o nome que indígenas usavam para se referir ao local. Hoje, o estado é o que mais possui unidades de conservação no país. O Senado celebrou a data com uma sessão plenária especial. No período colonial, o Amapá foi palco de batalhas e disputas entre ingleses, holandeses e franceses. Em Macapá, foi construída a fortaleza de São José de Macapá, a maior das colônias portuguesas. O território do Amapá foi criado em 1943 e registrado com o nome dado pelos povos indígenas. Assim como os tupis, dos arawakes muitos outros vieram. Os caripunas, aqui representados nessa mesa, os palicus, primeiros encontrados pelos europeus, aliás, o Pinzon denomina a costa que encontra antes dos portugueses, em 1498, de Costa Palicúria, os galibis marornos. Nosso nome atual, Amapá. E Amapaba, lugar da chuva, ou, numa variação do também tupi, lugar onde terra acaba. Para os portugueses, logo no século XV, chegaram a capitania do Cabo Norte. Para os espanhóis, a partir do século XVI, adelantado de Nueva Andaluzia. Para todos, a Guiana portuguesa. Muitos nomes, muitas gentes. A terra dos arawakes, a terra a mais populosa região das Américas, a terra dos tucuienes. Nós somos aproximadamente 11 povos indígenas. Aproveito aqui para nossa fala do movimento indígena contra o marco temporal, que a gente está nessa marcha justamente para garantir a subsistência, a sobrevivência dos povos indígenas. Nem uma gota mais e demarcação já. Os oradores afirmaram que é possível conciliar a preservação da floresta com o desenvolvimento e a qualidade de vida da população. Moradores do Oiapoque ao Jari têm direito a sonhar com desenvolvimento econômico e social. E, portanto, nós precisamos compatibilizar a nossa preservação com o desenvolvimento que nós precisamos por uma questão de sobrevivência e de dignidade.
Dados da Secretaria de Meio Ambiente do Estado mostram que o Amapá possui a maior área de floresta tropical preservada do Brasil. 73% do seu território é protegido e 96% da cobertura vegetal nativa está intacta. O filme do Alto Rio, gravado em 2020, traz uma narrativa dos povos que há séculos habitam a Floresta Nacional do Amapá, sobrevivendo do extrativismo vegetal e do turismo comunitário de base. A região de ex-garimpo do Capivara é rica em açaí, andiroba, copaíba e outros produtos naturais, desafios e soluções para todo o ecossistema ali presente, no Alto Rio Araguari. Curta-metragem documental Encantes, Histórias de Laranjal do Maracá, de 2015, é retratado o cotidiano de uma comunidade rural no interior amapaense, cercada por 15 cavernas em 19 sítios arqueológicos, onde se encontram urnas funerárias de povos ancestrais. Esses lugares, considerados sagrados para muitos, guardam as histórias que povoam o imaginário de moradores. Já o documentário Mazagão, Porta do Mar, mostra uma pequena ilha junto à foz do Rio Amazonas que guarda antigas tradições e festas em homenagens aos santos católicos. Depois de 246 anos da migração dos colonos portugueses da África para o Brasil, 2 descendentes dessa história embarcam em uma viagem inédita para redescobrir o passado e suas origens. Cada dia nós estamos perdendo uma biblioteca viva e, infelizmente, eles estão levando consigo essa história, essa cultura. Então a gente percebeu isso, graças a Deus, com o tempo, né? E algumas coisas a gente sentou aí com um grupo de jovens para a gente tentar, né, formar uma equipe, para a gente tentar buscar isso, resgatar algumas coisas que já estavam perdidas, né, para a gente dar continuidade nisso, para não deixar isso, né, morrer depois de tanto sacrifício. Temos força e muito amor, eu sou negra, canto mar abaixo, danço, batuque, bato tambor. Chegamos ao fim de mais um Ecosenado. Obrigada pela audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.